Eldorado do Sul segue com acessos bloqueados em razão da inundação e mais de 1.600 pessoas estão fora de casa. Guilherme Milman. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, as águas tomaram mais ruas de Eldorado do Sul. Neste momento, nós temos 7 bairros afetados, ou melhor, 12 bairros afetados pelas inundações. Eu estou falando de um ponto aqui no centro de Eldorado, já próximo ao acesso ao bairro Cidade Verde, onde há poucos dias a água não chegava, mas agora nós já vemos uma lâmina da água. Olhando mais adiante, a água chega na canela. As pessoas, para caminhar ali, precisam utilizar botas, macacões, e quem mora mais ao fundo dos bairros, para sair de casa agora apenas com a ajuda de carros maiores ou maquinários. Em Eldorado do Sul, desde o início da manhã, nós temos prejuízo, inclusive, agora para o trânsito, já que a água chegou num ponto muito próximo à BR-290, afetando alguns acessos pela pista lateral. O principal acesso ao Eldorado do Sul, via BR-290, para quem veio de Porto Alegre, por exemplo, segue totalmente bloqueado devido ao acúmulo de água. E não há previsão de liberação, porque para isso a água precisa baixar. A alternativa é o motorista seguir na BR e pegar o próximo acesso, ali na região mais comercial, mais industrial de Eldorado do Sul. Já quem está no outro sentido, vindo do interior, o único caminho é utilizar o viaduto por baixo da BR-290, que está liberado, mas com bastante água na via. Então o motorista tem que reduzir bastante a velocidade, ter bastante cuidado, e justamente por isso o trânsito para passar de um lado para o outro da BR está também mais congestionado. Até uma orientação de quem puder evitar circular por Eldorado do Sul hoje, que assim o faça por conta justamente dessas interdições. Os bairros afetados, segundo a Defesa Civil, são Bom Retiro, Parque Eldorado, Chácara, Assentamento Irga, Cidade Verde, Vila da Paz, Itaí, Sol Nascente, Sanssouci, além dos bairros Loteamento e Medianeira. Ao todo, 286 pessoas estão abrigadas no ginásio Eliseu Quinones, aqui na região central do município, e outras 1.337 estão fora de casa, em residências de parentes familiares. Estou aqui com um morador que agora há pouco saiu de casa com a ajuda de um maquinário, com a ajuda de uma patrola. Qual o seu nome, por gentileza? Olá, bom dia, meu nome é Pedro. Pedro, estava em casa até agora? Isso, eu estava em casa até agora, né? Eu tinha retornado quando a água tinha baixado um pouco mais, só que a previsão parece que é de chuva no sábado, e talvez a equipe de energia, eles vão desligar a energia elétrica, né? Aí tem um risco. Eu moro na parte de cima, né? Um prédio de 2 pisos, mais embaixo já está alagado. E aí tem previsão de ficar sem energia, né? E mais chuva no sábado, então melhor sair um pouco. Onde é que tu moras? Eu moro no bairro Cidade Verde. Perfeito. Já estava aqui na enchente do ano passado? Essa já é a quarta vez. Quarta vez já tendo que sair de casa. Puxa vida, bom, tá indo para onde agora, Pedro? Estou indo para Guaíba, para casa de uns amigos meus lá. Tá certo, boa sorte, pai. O Pedro que tá segurando uma mala e segurando também algumas sacolas aí, tá se mudando definitivamente por conta desse aumento. Sobre a questão do desligamento de energia, já tem bairros sim em que foi necessário desligar a energia elétrica por uma questão de segurança, devido já ao grande volume de inundação. Além de Eldorado do Sul, Josimar, a gente também acompanha e monitora a situação de Canoas, que está um pouco melhor, mas que tem causado apreensão dos moradores, já que o Rio Gravataí também atingiu a cota de inundação ontem à noite, e por conta disso já há algumas ruas dos bairros Rio Branco e Niterói com inundações. A prefeitura afirma que neste momento não tem nenhuma casa atingida pelas águas. Eles vão fazer uma vistoria agora no final da manhã, estão fazendo, e devem trazer mais atualizações ainda hoje, nas próximas horas. Muito obrigado, Guilherme Milman. Esse é um alerta importante, né? Porque há a previsão de que tenhamos mais chuva no final de semana, numa situação em que nós já temos alagamento. E se tivermos ainda um volume considerável nos próximos dias, se não houver tempo de fazer esse escoamento para a Lagoa dos Patos, mais problemas poderão ocasionar, né? E esse rapaz que foi entrevistado pelo Milman já prudentemente deixando a sua residência, imaginando que pode ficar sem luz, pode ficar sem acessos, que já tem o seu prédio com a água no térreo já, né? Com a água no térreo. Tudo de novo, né? E vai ser assim pelos próximos anos, até que nós tenhamos as obras definitivas, as proteções para a região das Ilhas, Eldorado do Sul, para a região do 4º Distrito, para a Zona Sul de Porto Alegre. Todos esses locais que tradicionalmente, quase todo ano, alagava, mas que agora, né, a gente tem uma preocupação muito maior, porque a gente sabe que o nosso sistema de proteção
é deficiente, é falho, é inoperante. 11h14. No outro destaque é da cidade aqui de Porto Alegre, o Guaíba, né? A gente está monitorando e no Cais Mauá, o Guaíba ultrapassou a cota de inundação, Lucas Abate. Isso, Josimar. Na medição das 10h15 desta manhã, o Guaíba chegou aos 3 metros e 1 centímetro na régua do Cais Mauá. Essa régua que tem como base, como cota de inundação, 3 metros. Até estive ali naquela região um pouco mais cedo, Josimar, para se ter uma ideia, quando ainda marcava 3 metros, e se tem uma pequena margem, uma pequena diferença para a água de fato chegar ali nos armazéns do cais. Se estima ali cerca de 5, mais 5 ou 10 centímetros, isso também depende, claro, da ação do vento, das embarcações que passam e que por vezes acabam tocando água para fora. Mas agora, Josimar, eu falo de um ponto mais próximo da ponte do Guaíba. Tecnicamente ainda é o Jacuí nesse trecho, mas é um trecho que a gente consegue ver que a água já começa a invadir o que era a antiga estrutura do porto. A gente vê ali a borda, aquela parte onde as embarcações encostavam, e dá para ver que a água já começa a correr para o lado de dentro. Falo bem próximo mesmo, estou praticamente embaixo da ponte móvel do Guaíba. E já na régua do gasômetro, onde se tem como índice de inundação 3,60 metros, a régua marca agora 3 metros e 44 centímetros. Quero fazer um destaque, Josimar, até para quem nos acompanha em imagens consegue ver muitos redemoinhos que se formam aqui próximo ao rio. Conversar com alguns pescadores que me dizem que isso significa também algumas sujeiras, detritos que estão no fundo, então a correnteza acaba batendo e formando esses redemoinhos aqui nesse trecho que ainda é Rio Jacuí, mas já praticamente no Guaíba. Obrigado, Lucas Abate. 11h16 e pesquisadores da URGS projetam que o nível do Guaíba deve começar a descer amanhã, mas nova chuva pode provocar elevação na semana que vem, Gabriel Jacobsen. É o que diz o documento emitido há pouco pelo Grupo de Pesquisas Hidrológicas de Grande Escala da URGS, que está fazendo esse acompanhamento diário nesta nova cheia do Guaíba, como fez lá atrás durante a grande enchente de 2024. E o que diz o Grupo de Pesquisas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS em relação à previsão para as próximas horas e para os próximos dias, Josimar, é de alta, pelo menos no pior cenário considerado, até amanhã pela manhã. Neste pior cenário, considerando o modelo de meteorologia europeu, as águas sobem ainda hoje, sobem amanhã pela manhã, batem o ápice dessa cheia e ao longo da tarde de amanhã começa a redução do nível do Guaíba. E daí, considerando ainda esse pior cenário, Josimar, o Guaíba seguiria em redução de nível até pelo menos o dia 30. Ainda considerando o pior cenário, em que chuvas e ventos voltem a impactar o nível do Guaíba, no início do próximo mês, portanto na próxima semana, a partir do dia 1º de julho, o Guaíba voltaria a ter uma alta e se aproximar novamente da cota de inundação. Esse é o cenário que foi desenhado, que foi rodado nas modelagens do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, desse grupo de pesquisa da URGS, ao longo do dia de hoje, que indica, portanto, a alta do Guaíba no pior cenário até amanhã pela manhã e a partir da tarde e noite, redução do nível do Guaíba. Conversei com o Rodrigo Paiva, que é pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e ele diz que essa projeção para o início do próximo mês depende muito do quanto vai se realizar ou não, Josimar, as chuvas que estão estimadas, previstas para sexta, sábado e domingo em vários pontos do Rio Grande do Sul. É isso que vai dizer se nos próximos dias a gente terá uma nova onda de elevação do Guaíba, ou se não, se a partir de amanhã ele começa a descer e segue somente a tendência de baixa para as próximas semanas. Enquanto isso, seguiremos apreensivos, né? Seguiremos cuidando, rezando, né? Torcendo para que a situação não piore. 11h18, no bairro Praia de Belas e no 4º distrito, a água transborda de bueiros e ruas registram acúmulo d'água. Leandro Rodrigues. Pois é, especialmente em ruas junto da Praia de Belas, como a Sérgio de Oliveira. Aqui atrás, a outra rua aqui é a Rita Lobato. Entre essas duas ruas, na Sérgio de Oliveira e na Rita Lobato, a água
vem por baixo, entra em prédios mais baixos e esses prédios estão tentando bombear para fora. E nesse bombear para fora, alaga a rua. Há também uma lâmina de água que chega na própria Praia de Belas. E os moradores aqui todos, um olhando para os outros, perguntando quando é que vai parar, com o nível do Guaíba subindo. O nome da senhora, bom dia. A Denise Becker. A senhora já estava, passando a noite em claro e não faz muito tempo que voltou, depois da enchente do ano passado. Exatamente, faz 3 meses que eu voltei da praia, né? Que eu fui trabalhar para arrumar esse meu aqui. Arrumei agora eu estou com 3 semanas sem dormir direito. Cada aí eu fico naquela expectativa. Levanto, abro a janela, olho para a Praia de Bela, tá ok Praia de Bela, não tem água. Mas a sua tem água. Que eles estão bobeando das garagens para fora. Então, nossa preocupação é que tá vindo os bueiros. Mais uma vez, estou em pânico. Eu estou assim, não durmo direito, porque a gente fica em pânico, né? Tudo que a gente conseguiu em 3 meses para perder assim, de uma hora para outra, não tem como, né? Então, não sei como é que vai ficar essa situação. A senhora arrumou do ano passado? Arrumei agora. Está com 3 meses que eu arrumei o apartamento. Foi agora em fevereiro. E final de março eu voltei. E agora, como é que fica? Nós queríamos, né? Eu não sei o que podemos fazer por isso, prefeito, não sei, né? Tá certo que 2 semanas atrás teve o caminhão tirando os lixos dos bueiros aqui, tudo, muito, né? Que agora deu aquela chuva forte, não alagou nada, não ficou água aqui na Praia de Belas, né? Deu uma melhorada. Mas o problema é essa água que tá vindo do esgoto. Como é que tá vindo assim, que tá parado aqui agora, né? E vem subindo gradualmente nos últimos dias. Sim, desde segunda. Desde que parou a chuva, que disse, não, agora a chuva estancou, não tá chovendo mais, mas tá vindo. Diz que o Guaíba já tá na sua cota. E a gente tá com medo agora de novo disso aí, né? Então eu não durmo, não tô dormindo mesmo. Sinceramente, não estou dormindo direito, não. Nem eu, nem meu marido. A minha filha me liga toda hora. Mãe, como é que tá aí? Eu só tá aí. Tá tudo tranquilo por enquanto, né? Na hora que botar pra correr, a gente corre. Porque o ano passado tiraram nós de bote daqui de dentro. Então, é isso aí, né, gente? Fazer o quê? Vamos nos agarrar com Deus e vamos ver o que dá, né? Esse que é o pesar desse ponto da Avenida Praia de Belas, do bairro Praia de Belas, a Rita Lobato, Sérgio Oliveira. Do outro lado já, junto com a Borges também, a Dolores Caldas, outra via que tem acúmulo de água. E essa sensação de impotência e quase de rendição das pessoas diante dessa situação que a gente vem acompanhando desde as primeiras horas da manhã. Era uma laminazinha de água, vem aumentando e já está realmente já bem mais perceptível, chamando a atenção de quem passa por aqui, Josimar. Que relato, né? Que relato angustiante dessa senhora, que não é nem pela água passar pelo sistema de proteção da cidade, né? É água que está brotando dos bueiros, porque não tem uma válvula que seja instalada para evitar que a água, nesses pontos mais baixos, deixe de entrar pela cidade. Leandro, continua conosco porque você acompanhou ao longo da manhã também um incêndio que tivemos no centro de Porto Alegre. Isso, Josimar. Antes disso também comentar que no 4º distrito também tem vias com água desde ontem jorrando dos bueiros, tá? O ponto que agora aumentou muito da manhã, do início da manhã até agora, é na Voluntários da Pátria com a Avenida Polônia. Era pouquinho, laminazinha, ali na Avenida Polônia um bueiro que a prefeitura colocou sacos de areia, mas não dá vencimento. E aumentou tanto que agora, inclusive, se mudou o terminal de ônibus, hein? A PTC alertou, o terminal de ônibus que fica ali junto da estação São Pedro do Tenzurbe foi um pouco mais adiante para Voluntários da Pátria, porque a água subiu demais por ali. Bom, ocorrência de incêndio, né? Outra coisa que faz o porto-alegrense se arrepiar. Incêndio em pousada em hotel popular no centro da capital. Foi no começo da manhã, pouco antes das 9 horas, no Hotel Soler, que fica na Pinto Bandeira, pouco antes da Voluntários da Pátria, entre Alberto Bins e a Voluntários da Pátria. Os bombeiros foram, com cavalaria, tá? 4 caminhões de bombeiros, Cadamagiros, mais 3 viaturas, caminhonetes. 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas deixaram o local, foram retiradas, ou seja, todos os que estavam ocupando aquele prédio, que no térreo tem uma loja de tecidos e nos outros andares é esse hotel, essa pousada. Ninguém ficou ferido, portanto, já o incêndio controlado, mas por volta das 10h30, 11 da manhã, e agora, há pouco, quando a gente saiu do local, havia a presença já da Defesa Civil. Agora é a questão de avaliar a estrutura desse prédio, um prédio antigo, um prédio histórico da capital, com muitas partes e divisórias de madeira, e a questão toda agora com a chegada da Defesa Civil, da Polícia Civil também, é avaliar o risco da estrutura e alguma eventual interdição nas próximas horas, Josimar. Muito obrigado, Leandro. 11h24.
Nível do rio Gravataí baixa nas últimas 24 horas. Na fronteira oeste, rio Uruguai segue acima da cota de inundação, Vinícius Coimbra. Josimar, o rio Gravataí apresentou uma lenta redução desde ontem, o que faz com que o município de Gravataí tenha saído da cota de inundação. Neste momento, o rio está em 4 metros e 74 centímetros, em Gravataí. Esse marco é 1 centímetro abaixo da cota de inundação. Já o rio dos Sinos ainda segue no patamar de inundação em São Leopoldo, mas reduziu 36 centímetros desde ontem. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, o rio Uruguai segue quase 2 metros acima da cota de inundação. O risco de alagamento segue também em São Borja e Itaqui. Ibirapuitã e Ibicuí, os 2 rios, seguem altos e fazem com que Alegrete e Itaqui permaneçam com níveis acima da cota de inundação. A boa notícia das últimas horas é que o nível do rio Taquari apresentou redução. Ele está abaixo da cota de inundação em Estrela e Lajeado. Semana passada esteve bastante acima e ontem chegou a subir bastante e se aproximou da cota de inundação, agora reduziu e está voltando para o patamar normal. A medição marca agora 14 metros e 50 centímetros no local. O município de Taquari é o único a permanecer em cota de inundação no Vale do Taquari. No entanto, o rio Jacuí segue alto em Rio Pardo e subiu em Dona Francisca nas últimas horas. Aí mais um ponto de atenção no estado, o rio Jacuí. Obrigado, Vinícius. E mesmo com a baixa do Jacuí, a Defesa Civil está orientando moradores afetados pela cheia em Cachoeira do Sul a não voltarem para casa. Tailine Manganelli. É isso, moradores de Cachoeira do Sul que deixaram suas casas em razão da cheia do rio Jacuí estão sendo orientados a não retornar ainda às suas residências. Isso porque, segundo a Defesa Civil, o nível do rio pode voltar a subir com a previsão de chuva para amanhã. Nesta quarta, a marca é de 23 metros e 90 centímetros, ainda 2 metros acima da cota de inundação, mas apresentando tendência de queda. Um relatório divulgado pelo órgão indica que mais de 1.100 pessoas deixaram seus lares desde a semana passada. 140 pessoas estão acolhidas em 2 abrigos instalados pela Prefeitura e 25 pessoas seguem ilhadas em comunidades do interior.